Olá pessoal, professor Júlio César, Matemática. Vamos fazer o estudo aqui da reta numérica com os números racionais. Os números racionais, são os números escritos na forma de fração ou escritos na forma decimal, aquele número escrito com vírgula. Então, bora lá. Já vimos como representar os números naturais em uma reta, que chamamos de reta numérica. Agora vamos associar aos pontos dessa reta outros números racionais. Vamos representar na reta os números meio, 1/4, 1/3 e 2/3 na forma fracionária. Então é o seguinte, todos esses valores aqui são valores menores que 1. Por que eu sei que esses são valores menores que 1? Toda vez que o numerador for um número menor que o denominador, esse número é menor que 1. Se ele é menor que 1, então ele é maior que 0, Está entre 0. Vou colocar o 0 aqui. E vou colocar o 1 aqui. Então, observe o seguinte. 1/2, como o denominador é 2, basta eu dividir esse intervalo em duas partes iguais. Então, vamos ver quantas partes tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Então, eu devo dividir lá no 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é aqui. Então, a fração 1/2, ela é representada nesse ponto aqui. Agora, eu quero representar a fração 1/4 na reta numérica. A gente sabe também que é o número entre 0 e 1. Então, vou colocar o 0 aqui e 1 aqui. Como o denominador é 4, então agora eu tenho que dividir esse intervalo em 4 partes. Como a gente já sabe que aqui são 12 partes, se eu dividir em 4, cada parte terá 3 intervalozinhos aqui, ó. Então, 1, 2, 3 é um intervalo. 1, 2, 3 mais outro. 1, 2, 3 mais outro. 1, 2, 3 é o quarto intervalo. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Dividi em 4 partes. 1/4 é aqui. É o primeiro desses intervalos. Se eu quisesse 2/4, seria aqui, 3/4 aqui, e 4/4, que é o inteiro, fica aqui. Quero representar o número 1/3 na reta numérica. Então, se eu pegar a reta, 1/3 eu sei que é menor que 1. Como é 1/3, denominador 3, vou ter que dividir em 3 partes do intervalo. Aí já é bom que já faça esse aqui também. Como tudo tem 12, se eu dividir por 3, cada intervalo vai ter 4 espacinhos desses. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, tem 3 intervalos. Então, 1/3 está aqui, 2/3 está aqui. E aqui já pede o 2/3 também. Ah, tá, professor, legal. Então, se eu fosse colocar todos esses intervalos numa reta só, olha só como que ficaria. Então, se eu fosse escrever todos numa reta só, eu ia escrever primeiro 1/4 aqui. 1/3 seria aqui. 1/2 é exatamente aqui. E 2/3 é aqui.
Como eu economizei uma reta aqui, já colocando 2/3, né, sobrou essa aqui. Mas não tem nada, não. A gente deleta ela. Então é isso aí, pessoal. Olha só. Quando eu represento os números na reta, o que isso me contribui? A gente sabe agora identificar nessa reta quem é maior que quem. Porque na reta numérica, todo número que está à direita é maior do que está à esquerda. Então, aqui representando através de símbolos matemáticos, eu posso dizer que 1/3 é maior que 1/4. Ó, esse número é maior que esse. Posso dizer também que 1/3 é menor que 1/2. Um quarto também é menor que 1/2, 1/4 é menor que 1/3, né? Então aqui eu teria uma ordem dos números, se eu fosse escrever todos na ordem crescente, crescente é aquela ordem do menor para o maior. Eu posso escrever então que 1/4 é menor que 1/3, que é menor que 1/2, que é menor que 2/3. Ou seja, das frações, a maior é 2/3. Essa fração representa um valor maior que esse, maior que esse, maior que esse. Tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos representar na reta numérica, né, os números 0,6, 1,4 e 2,8 na forma decimal. Então vamos lá. Bom, agora na forma decimal, como você vê aqui, o menor número é 0,6, né? O maior é 2,8. Então, o ideal seria que eu dividisse essa reta até o 3. Colocasse aqui o 0 e achasse um ponto para colocar o 3. Então, para não ficar muito grande a reta, o que a gente vai fazer? Eu vou, como os números são decimais, ó, tem uma casa decimal, eu preciso dividir intervalos de uma unidade em 10 partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, aqui eu vou dividir 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar um aqui. 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar o 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar o 3 aqui. Cada partezinha dessa eu vou ter que dividir em 10 partes. Então vai ser assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer isso com o restante. Pronto. Agora é o seguinte. Como cada intervalozinho desse está dividido em 10 partes, cada pedacinho desse aqui é 1/10, né? Então, se eu quero escrever o número decimal 0,6, o que eu tenho que fazer? Aqui é o 0, então aqui é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Aqui está o 0,6. Aí vem 0,7, 0,8, 0,9, 1 inteiro. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 está aqui, que já é o próximo número que eu quero marcar, o que eu já marquei. Então, para marcar o 2,8, eu sei que é maior que 2, menor que 3, e está lá pertinho do 3, né? Então, aqui seria 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Aqui está o 2,8. Então, os números que eu estava tentando marcar na reta aqui, consegui marcá-los
fazendo dessa forma, tá? Continuando. Agora veja a representação dos números 5,2, 5,34, 5,56, 5,8. Note que todos estão entre 5 e 6. Então foi pegado o intervalo entre 5 e 6. Como precisamos representar centésimos, porque tem duas casas depois da vírgula, dividimos o intervalo entre 5 e 6 em 100 partes. Então tem 100 partezinhas aqui. Ok? E cada uma corresponde a 1 centésimo. Então observe o seguinte. Vou ampliar aqui para tentar melhorar. Você está vendo aqui, ó, vou voltar de novo. Voltar de novo é bom, né? Aqui está o 5,2. E ele está representado aqui, ó, 5,2. Aí você vai falar assim, professor, mas o 5,2 não tinha que estar aqui no segundo tracinho, não? Não. Observa o seguinte. Nós estamos divididos em 100 partes, aqui é centésimos. Então, esse tracinho aqui, ele não é 5,1, ele é 5,01. Aqui é o 5,02. Deixa eu escrever aqui, ó. Aqui é o 5,02. Aí vem o 0,3, 0,4, 0,5, 0,5. Aqui é o 5,10. Posso representar assim, ó, 5,1, né? Que é 5 inteiros e 1 décimo, ou 5 inteiros e 10 centésimos. Então vem 5,11, 5,12, 5,13, 5,14, 15, 16, 17, 18, 19, 5,20, que pode representar assim por 5,2 ou assim, ó, tá? E aí por diante. Aí aqui está o 5,3 ou 5,30, aí aqui está o 5,34, 5,50 aqui, ó, 51, 52, 53, 54, 55, 56, e aqui, pô, então é isso, pessoal, aqui então, né, representação dos números na forma de décimos e centésimos na reta. E vamos fazer uma atividade agora.